A partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raimann e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Olá, salve Maria aos nossos amigos, nossos irmãos, ouvintes que vão nos acompanhar a partir de agora. Um grande abraço, paz e bem. E quem veio cooperar com a verdade hoje, Maria Carolina? O cooperador de hoje é o nosso grande amigo e de longa data, também patrocinador desse programa, o diácono Vital Feller. Sua bênção, diácono. Deus abençoe. Amém. A graça e a paz de Jesus Cristo esteja sempre convosco. Seja muito bem-vindo, diácono. Sua bênção, A Maria Carolina já pediu, mas eu também quero pedir a bênção aqui para o diácono. Deus te abençoe. E bora cooperar com a verdade que é Cristo, não é mesmo? Mas antes, gostaríamos que o diácono contasse para os nossos ouvintes um pouquinho mais sobre ele. Pode ser, diácono? Pode ser. Eu sou diácono há 8 anos já, sou casado com Salvelina Costa Feller há 34 anos, tenho 3 lindas filhas e tenho 2 filhos agora que ganhei, que veio junto com o casamento, 2 filhos. Vem de brinde, né? O Fábio e o Rafael. E tem mais um que também está entrando na família também, que é o Gabriel. E nós recebemos uma bênção, há 7 meses passados, recebemos uma bênção, a minha netinha, Mariana, que está conosco também, é uma bênção na nossa família, é uma glória na nossa família. Eu ia perguntar mesmo se o senhor já tinha netos. Já é vovô, então? Tem, sou vovô. E tem uma netinha. Vital, vovô Vital. Vovô Vital ainda anda com a sua moto, não? Vital é sua moto? Não. Já não deixam mais andar com a moto. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai a Deus as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos Amém. os séculos dos séculos. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver as trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós queremos lembrar que esse programa é transmitido atualmente por 11 rádios. E o abraço especial de hoje vai para a Rede Mariana de Barbalha, no Ceará. Abraço ao amigo Deidmar Santos e todos os ouvintes cearenses, todos os ouvintes da Rede Mariana. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. São os Santos Papas. Nós temos o costume de chamar o Papa de Santo Padre, não é mesmo? Mas isso não significa que ele seja santo. Na história da Igreja já tivemos 265 papas. Francisco é o Papa número 266, mas nem a metade deles foi considerado santo. Aliás, muitos pelo contrário, né? É verdade. E no último programa nós falamos de São Ponciano.
A vida dos santos. Diácono Vital, sabe quem foi o santo papa escolhido para o programa de hoje? O santo escolhido para o programa de hoje, o Santo Antero. Conta para o povo, então, Carol, um pouquinho sobre a vida de Santo Antero. Santo Antero, sucessor de São Ponciano, foi o 19º Papa da Igreja. Ele era natural da Grécia, tendo o seu pontificado durado pouco mais de um mês. Assumiu a cadeira de Pedro em novembro de 235 e morreu martirizado, como os seus predecessores, né? Os 18 passaram antes dele, morreram também mártires. Ele foi martirizado no mês de janeiro do ano de 236, né? É verdade. A gente sempre comenta aqui, né, que no início da história da igreja, bastava o sujeito ser eleito papa para morrer, né? Já os imperadores romanos, né, já procuravam matar os líderes para ver se acabavam com aquela seita que estava crescendo, né? Para eles era uma seita. E esse durou um mês, né? Que rápido, né? Isso aí. Apesar do curto período em que ele permaneceu à frente da Igreja de Cristo, o seu nome ficou marcado pelo importante empenho na preservação do acervo documental católico, permitindo aos historiadores o acesso a diversas informações escritas da Igreja primitiva. Graças a isto, foram mantidas as bases de conhecimento de muitas coleções redigidas pelos notários. Ele se encarregou especialmente em organizar as atas concernentes aos mártires da Igreja, determinando que fossem lavradas cópias para serem guardadas nas igrejas. Definiu também a compilação de documentos canônicos oficiais, os quais foram guardados em um lugar chamado Scrinium. Muitas compilações foram queimadas por ordem do imperador Diocleciano, mas voltaram a ser redigidas para desaparecerem novamente nos tempos do Papa Honório III, lá pelo ano de 1225. Contemporâneo de São Francisco de Assis, né? O Papa Honório. Isso mesmo. Então, Santo Antero sofreu o martírio sob o governo de Maximiano, no dia 3 de janeiro de 236, tendo o seu corpo sido sepultado junto às catacumbas de São Calixto. Olha, eu nunca tive a oportunidade de ir para a Itália, de ir para Roma, né, para viajar, mas como nós estamos estudando a vida dos papas que foram canonizados, eu tenho muita curiosidade de conhecer essas catacumbas de São Calixto, porque nós já vimos vários, né, Maria Sim, Carolina, que estão lá, vários papas que estão sepultados nessas catacumbas. Se nós verificarmos também, ele teve um pouco mais de mês, 43 dias na realidade. Começou dia 21 de novembro a 3 de janeiro, e nesse tempo que foi Papa, lhes deu muito prazer à Igreja, onde ele colocou a sua hombridade, a sua pessoa como santa pela Igreja. E essa passagem da Igreja, na realidade, pelo o Santo Antero, ele coloca, na realidade, muitos seguidores da igreja. Ele converte muitas pessoas ao caminho de Deus, ao caminho da igreja. Então, nós verificamos que, apesar do pouco tempo que ele está no seu papado, ele já era anteriormente, no Papa Ponciano, ele era, na realidade, já um grande esteio da igreja naquele momento. Então, ele já foi escolhido o Santo Antero, já Papa da igreja, pelo fato de já ter a tua antecedência na vida dele, já na realidade, né? Já participava do pontificado anterior. A gente já viu outros exemplos, assim, que morria o Papa, mártir, né? E o sucessor geralmente era o secretário dele. Então, quer dizer, já era o braço direito dele que dava aquela continuidade. E uma coisa bem parecida nós vimos quando faleceu João Paulo II, né? Que o Ratzinger também foi, assim, um grande braço direito de João Paulo II e foi eleito Papa, né? Papa Bento XVI, né? Então, essas são pontos bem interessantes para a gente estudar, né, Diácono? Nada é por acaso, né? É verdade, tudo é por obra do Espírito Santo, né? E é bacana, assim, a gente ver já um Papa ali no ano de 200, né, depois de Cristo, se preocupar com essa continuidade da história, né, de escrever, de deixar posterior, né, de redigir as atas, enfim, para deixar, né, para deixar registrado. Na realidade, história, foi né? um dos primeiros, na realidade, né, que teve
essa tua intuição, né? De deixar... Isso, exatamente. Por isso, Santo Antero, rogai por nós. Encontre os Cooperadores da Verdade nas principais redes sociais: Twitter, Instagram, SoundCloud, Facebook e YouTube, como Os Cooperadores. E não se esqueça de também visitar o nosso site, que está muito lindo, cooperadoresdaverdade.com. Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na Rua Aldílio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333. fellercontabilidade@matrix.com.br, em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar. Carol, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje? Todas as orações são boas quando acompanhadas de intenções corretas e de boa vontade. Orando com Padre Pio. Muitas vezes eu sou questionado por pessoas que querem saber qual a melhor oração para isso ou para aquilo. Acho que já devem ter perguntado para o diácono também, né? Sim, com certeza. Eu quero arrumar um emprego. Qual é a melhor oração para arrumar um emprego, né? Qual a melhor oração para afastar espíritos malignos? Qual a melhor oração para quebrar maldição de família? Né? Qual a melhor oração contra o mal-olhado, unha encravada, dor de barriga, chulé, etc., né? E o pior é que, aproveitando-se da ignorância e inocência popular, algumas editoras ditas católicas publicam livros nesse sentido. Orações Poderosas, volume 1, 2, 3 e 4. Orações para todas as ocasiões. As mais belas orações e assim por diante. A melhor oração é aquela que brota da sinceridade do nosso coração. É a conversa com Deus num diálogo franco e aberto. Rasgar o coração, contar tudo para Ele, Ele que já sabe de tudo, mas quer ouvir de você os seus problemas, as suas misérias, as suas angústias e dificuldades, mas também as suas alegrias e vitórias e conquista do seu dia a dia. A oração parte do coração. Quando ela parte do coração, quando ela é uma oração sincera, Deus ouve. Deus sabe o que nós precisamos da nossa vida. Deus sabe o que nós merecemos também. Por isso, Ele tem o momento certo, Ele sabe o momento certo na hora de darmos aquilo que precisamos. Por isso, na espera do Senhor, nós sabemos que Ele está ao nosso lado. Ele sabe quando nós merecemos e o que precisamos de nossa vida. Por isso, espere, faça sua oração com o coração, com amor, com sinceridade. Faça como Abraão. Abraão, quando conversava com o Pai, quando conversava com Deus, ele pedia. Lembramos da passagem da Bíblia, onde ele dizia: Senhor, se tiver 50 pessoas boas aqui, vai salvar a cidade? E o Senhor diz a ele: sim, eu farei. Mas veja uma conversa franca, sincera, com qual Abraão tinha com Deus. Abria o coração para ele e Deus sempre estava disposto a ouvir Abraão. Mas Abraão sabia que Deus era o Deus, era o Pai. Ele sabia que Deus ia realizar aquilo que precisava o povo, aquilo que era necessário. Padre Pio diz que todas as orações são boas, mas que devem ser acompanhadas de duas coisas: intenções corretas e boa vontade. Então, primeiro eu quero falar sobre as intenções corretas, né? Qual é a sua intenção ao fazer uma oração? Muitas vezes nem nos damos conta de quão egoístas são as nossas orações, né? Queremos tudo para nós e pedimos coisas que de forma direta ou indireta são capazes de prejudicar outras pessoas de repente, né? Será que temos corretas intenções em nossas orações? Quem nunca pediu para ganhar na loteria?
É verdade, né? Para ficar rico. Por que será que Deus não atende? Ele é surdo? Ele não ouve as nossas orações? Ou ele ouve e ignora, né? Você tem um filho de 4 anos e ele pede para brincar com o cortador de grama. Você deixa? É claro que não, né? Você sabe que ele vai se machucar. Você sabe que aquilo não é o melhor para ele. Ele chora, faz manha, faz birra, se joga no chão, incomoda, né? E, com perdão da palavra, enche o saco até a gente não aguentar mais. Mas nem por isso você vai mudar de ideia, né? É uma criança, você continua firme em sua resolução de não deixá-lo brincar com o cortador de grama, pois você o ama. E assim também é Deus. É verdade. E no programa passado nós falávamos justamente sobre essa questão do mudar de ideia, né? Que Deus não muda de ideia, né? Às vezes, nós não sabemos pedir, aí que está o problema, né? E às vezes pedimos coisas erradas. Acho que todo mundo já deve ter visto aquele filme Todo-Poderoso, né? Com o ator Jim Carrey. E ele ganha de Deus. Deus é o Morgan Freeman, né? Por alguns dias ele ganha de Deus poderes extraordinários, enquanto Deus tira férias, por assim dizer. Claro, né? A gente sabe que Deus não tira férias. Ele não dorme nem cochila. Mas a ideia do filme é boa, é engraçado, né? Quem nunca pensou no que faria se tivesse superpoderes? E Jim Carrey, que é um comediante extraordinário, abusa de suas caras e bocas no filme ao brincar de Deus. Gosto muito de uma cena em que ele, cansado de ter que ouvir e responder às orações de todas as pessoas, transforma as preces em e-mails. E depois de cansar de responder os e-mails um por um, ele responde sim, automaticamente para todos eles. Desta forma, todas as pessoas tiveram suas orações atendidas e o caos se instalou. Por quê? Porque nem todas as orações são boas. Nem todas as orações são compostas por corretas intenções. Eu citei, né, a Maria Carolina citou aqui no texto o exemplo da loteria, né? No filme, todo mundo ganhava na loteria ao mesmo tempo. E assim ela pagava uma mixaria, pois tinha que dividir o prêmio com milhares de pessoas que, revoltadas, atearam fogo nas casas de jogos. Mas além das boas intenções, o Padre Pio nos fala também a respeito da boa vontade. É preciso ter boa vontade. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, disse o anjo em Belém. Ter boa vontade é estar disposto a fazer a sua parte ao invés de ficar esperando que tudo caia do céu. Você reza para conseguir um emprego, mas não envia currículo. Não sai de casa todos os dias para procurar, né? Procurar emprego no Cine ou nas agências de emprego, ou ainda de porta em porta nas empresas, né? E pior, quando te oferecem um emprego, você diz que não é bom e que vai esperar um pouco mais, pois está orando e Deus vai te arrumar uma coisa melhor. Você reza para arrumar uma namorada, mas nem os dentes não escova direito, né? E ainda sai por aí com o desodorante vencido. Você reza para tirar uma boa nota na prova, mas ao invés de estudar, passa o fim de semana inteirinho soltando pipa. Quer dizer, a gente não pode não fazer a nossa parte, né? Então a gente tem que ter a intenção, a boa intenção, né? Mas também fazer a nossa parte, né? Como uma vez que teve uma enchente aqui em Itajaí, e quando a água começou a subir assim na rua, passou o bombeiro e disse pro seu Zé assim, seu Zé, vamos lá, vamos embora, vai encher a sua casa aqui. Não, Deus vai me ajudar. Né? Daqui a pouco a água já estava assim 1,5 metro, passou o vizinho ali com uma baterinha, né? Ô, seu Zé, entra aqui, vamos lá, vamos sair daqui porque você vai perder tudo. Não, vou ficar aqui que Deus vai me ajudar. Quando a água já estava no teto, né? Passou o helicóptero da Defesa Civil. Seu Zé, sobe aqui, vamos lá. Não, Deus vai me ajudar. Morreu afogado, né? Aí chegou lá no céu e disse, mas Deus, você não me ajudou? Pô, primeiro eu mandei o bombeiro, depois eu mandei a bateria, depois eu mandei o helicóptero, você não quis, meu? O que mais que você quer, né?
É assim. realmente, Nós temos que fazer a nossa parte, né? Realmente, temos que fazer a nossa parte. Tudo Deus tem que ser por Deus, né? Aí quando Deus não dá, aí Deus é ruim, Deus não existe, Deus é... Quando as coisas estão boas, é excelente, né? É uma maravilha. Verdade, verdade. Mas quando nós precisamos da bondade de Deus, e Deus sempre está disposto a nos dar essa bondade, a gente acha que Ele demora em dar essa bondade. Mas Ele sabe o que nós merecemos. E o mais interessante, né, que a gente falou ali no texto, que Deus já sabe do que a gente precisa, Deus já sabe o que a gente quer pedir, né? Então, mas a gente precisa mesmo assim ter uma oração sincera, né? Por mais simples, por menor que seja a oração, mas que ela seja sincera, vinda do coração, né? Deus escuta e escuta realmente com todo o coração, né? E nós temos que procurar, na realidade, também, fazermos essa coisa do coração e esquecermos um pouco dessas coisas escritas. A manipulação, não digo manipulação, mas colocam coisas na nossa cabeça para que nós possamos dizer. Então, não precisamos ter teólogo, não precisamos ser estudado na Bíblia, não precisamos ser formado em oração ou coisa parecida para conversar com Deus. É isso. Deus entende a nossa simplicidade, sabe o que nós precisamos, no que nós pedirmos Ele está sempre disposto. Ele sabe, antes de nós pedirmos, Ele sabe a nossa necessidade. Então, não precisa, na realidade, hoje tem algumas orações que são feitas mecanicamente, Exato. parte do coração, não parte da pessoa, não parte... Então, Deus sabe disso também. Então, às vezes nós somos atendidos justamente por essas mecanizações. Existem orações belíssimas já prontas, né, que a igreja nos fornece, como por exemplo a liturgia das horas, né, em que a gente está rezando os salmos com as suas antífonas, o cântico evangélico, etc, etc. Que é muito bom também, né, você rezar desta forma, mas tem que tomar muito cuidado para não deixar cair num mecanismo, né? Porque depois você está só repetindo aquelas palavras e aquilo ali já perdeu totalmente o sentido. Mas nada como aquela conversa mesmo, que não tem hora, não tem lugar, qualquer momento é momento para você estar conversando com Deus e Ele está sempre te ouvindo, né? Sempre, sempre, sempre. Então, a partir do momento que as nossas orações elas forem repletas de corretas intenções e de boa vontade, serão consideradas boas orações. Orações que não estão em nenhum livro, como o diácono falou, mas que certamente agradarão o coração de Deus. Se Ele vai atender, aí não posso garantir, né? Só depende dele. Mas uma coisa nós podemos ter certeza, atendendo ou não, o que Ele decidir para nós certamente será o melhor. Que assim seja. Amém. Amém. Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. E com o objetivo de adquirirmos um novo notebook para a gravação do nosso programa, nós estamos fazendo uma vaquinha. É isso aí, entre no nosso site e clique em vaquinha com K. O link fica no canto superior direito. Nós precisamos da sua ajuda para melhor servi-lo. Mas, se preferir, você pode se tornar um sócio do clube, assim como eu sou, do ouvinte, Cooperadores da Verdade. Nós, às vezes, precisamos dar o nosso apoio e também levarmos a palavra de Deus. E essa é uma forma de nós levarmos a palavra de Deus às pessoas que precisam. Essa rádio está à disposição. Então, coloque à sua disposição também a essa rádio para que ela possa também seguir. Todas as rádios, têm uma despesa, têm as suas dificuldades de viver. Então, nós precisamos também dessa divisão para que possamos também cobrir as nossas despesas. É isso aí. E você, ao se tornar sócio do Clube do Ouvinte, além de ajudar com essa obra de evangelização, tem várias recompensas. Entre no nosso site, clique em apoia.se. Está lá do lado da vaquinha que eu acabei de falar. Você pode contribuir com qualquer valor a partir de R$5. Gente, R$5 não é nada, né? E assim nos ajudar a evangelizar. Tem tanta gente que fala, eu gostaria tanto de ajudar e não sei como. Tem aí uma opção, né? Então, não fique fora dessa. Seja um sócio evangelizador, contamos com você. E no quadro mais treteiro do nosso programa,
Hoje vamos falar sobre os Templários. A hora da treta. Templários são os monges com vocação para a guerra. Talvez um dos grupos mais fascinantes da Idade Média sejam os Cavaleiros Templários, membros de uma ordem religiosa e militar, fundada em 1120, durante as Cruzadas. Eles faziam voto de pobreza, castidade e obediência, além do voto especial de proteger os peregrinos que se dirigissem a Jerusalém, pois ataques dos muçulmanos nas estradas eram muito comuns. Diferente dos membros de outras ordens religiosas, os Cavaleiros Templários não recebiam a ordenação sacerdotal, ou seja, não se tornavam padres. Então eram apenas irmãos, né? Pois aquele que representa Jesus Cristo e administra os sacramentos não pode derramar sangue humano. Isso sempre foi proibido pela lei da Igreja. A ordem tinha seus próprios capelães. Tratava-se, porém, de padres que entravam para fazer parte do templo quando já houvessem recebido a consagração sacerdotal, sendo absolutamente proibidos de empenhar-se nos combates. Então a gente sabe, né, que existem muitas ordens religiosas. Hoje a igreja não funda novas ordens, só congregações e institutos de vida consagrada. Então, até um tempo, a gente tinha as ordens, né, que permanecem até hoje, a ordem carmelita, a ordem dos franciscanos, etc. E essa ordem dos templários, os irmãos, eles estudavam só até o ponto de serem consagrados irmãos. As outras ordens não, né? Você tem, por exemplo, um frade franciscano que dá continuidade aos seus estudos e é ordenado sacerdote. Aqui eles não eram ordenados sacerdotes, mas sacerdotes seculares ordenados pelo bispo poderiam entrar na ordem depois, embora eles não pudessem ir para o combate. Porque o diferencial da ordem dos templários era justamente esse, né? Ordem de oração, claro, de contemplação, votos de pobreza, de castidade, de obediência, mas eles eram treinados para a guerra. Não com o objetivo de matar as pessoas, mas com o objetivo de defender a Terra Santa. Para nós, pode parecer estranha a existência de uma ordem de frades, habilitados para a guerra. Mas também, naquele tempo, vestir o hábito religioso e participar de uma guerra era visto como algo inconciliável. A aprovação da Igreja à nova ordem não deixou de gerar perplexidade. Afinal, tanto os pecadores arrependidos e penitentes, quanto grandes santos renunciavam às armas para seguir a vida cristã de forma mais perfeita. Jerusalém estava sob o domínio dos imperadores cristãos bizantinos até o século VII, quando os muçulmanos invadiram e tomaram o território. Por 200 anos, as peregrinações de cristãos à Terra Santa ocorreram tranquilamente graças ao trabalho diplomático firmado entre Carlos Magno, imperador do Sacro Império Romano, e o califa Harun al-Rashid. Mas é interessante a gente perceber, né, que numa época em que as pessoas elas deixavam tudo, como a ordem dos frades menores, que é uma ordem mendicante, né? E também os dominicanos, as pessoas deixavam, vendiam os seus bens, entregavam aos pobres, iam viver na pobreza e viam a arma como uma coisa ruim, né? Aí surge uma ordem na igreja que vai pegar em armas. E até os dias de hoje, pleno século XXI, nós ainda temos debates nesse sentido, né? Se as armas são uma coisa boa ou se elas são uma coisa ruim. E no Congresso Nacional, né, a gente sabe que houve o Estatuto do Desarmamento aqui no Brasil, desarmou a população. Hoje eles querem uma lei para revogar esse estatuto para poder liberar o porte de arma. E fica essa discussão, será que isso é bom, será que não é? Será que o cidadão, ele estando armado, ele vai poder defender a sua família de um bandido que vai entrar na sua casa ou não? Então essa questão sempre fica um pouco polêmica, né? Mas
Às vezes as pessoas tentam levar isso para o lado religioso e dizer assim, não, mas Jesus veio pregar a paz, então ele não quer armas. Bom, não é bem por aí, né? O próprio Jesus tem uma passagem no Evangelho que ele fala, vendam as suas capas e comprem espadas. Né? Então, depende de cada situação, né? A arma pode vir a ser uma coisa também útil, uma coisa boa. Inclusive a própria guerra, né? A gente evita o máximo a guerra, mas a guerra ela pode ser considerada justa. Isso está no Catecismo da Igreja Católica. Então, quando não tem mais recurso, né, como um último recurso para você defender as fronteiras do seu país, para você defender a população, a guerra ela também é considerada justa, né? E então a gente percebe que as pessoas elas sempre tinham esse hábito de fazer a peregrinação para a Terra Santa. Agora há pouco eu falei que eu gostaria de conhecer lá as catacumbas de São Calixto, né, na Itália. Mas quem não gostaria de conhecer a Terra Santa também, né, passar pelos lugares onde Jesus viveu, por onde ele pregou, né, o Santo Sepulcro, enfim. Então é um desejo que está muito forte no coração do cristão, de visitar, de conhecer a Terra Santa. Então você imagina que de repente você não pode mais ir. Você não pode ir porque os muçulmanos tomaram conta de tudo e agora quem vai para lá morre, né? Então chegou um momento na história que a igreja teve que tomar um posicionamento e a Ordem dos Templários veio a calhar aqui, né? Vamos criar uma ordem de guerreiros que vão defender a vida, né? Vão defender os cristãos para que eles possam ir para lá com liberdade, para que nada aconteça para eles, né? Então a Carol estava falando aqui que durante 200 anos a peregrinação era uma coisa tranquila, né? Mas essa paz ela foi por água abaixo quando o califado egípcio assumiu o poder na região. Era no ano de 1009. As autoridades islâmicas da Síria decretaram o saque de Jerusalém e a destruição do sepulcro, com a terrível recrudescência do fanatismo que se abateu com grande violência sobre os locais de culto cristão. A profanação dos locais sagrados em que Jesus sofreu sua paixão e morte mexeram profundamente com os cristãos, em especial a demolição da Basílica do Santo Sepulcro. Então, esse é um fenômeno na história que fez com que não simplesmente eles tomassem a cidade para eles, como também destruíssem os lugares que para nós são considerados sagrados. Os templários foram colaboradores muito ativos da cruzada, mas essa guerra não foram capazes de impedir que os muçulmanos tomassem de vez a Terra Santa. A esperança de retornar a Jerusalém ficava cada vez mais distante e as guerras contra os pagãos já não eram tão frequentes. Diante desta nova realidade, os templários se adaptaram e assumiram uma nova função, dedicando-se especialmente à atividade mercantil financeira. Esses monges guerreiros eram extremamente amados pelo povo de toda a Europa, de todas as classes sociais. Os ricos eram beneficiados pelos serviços bancários criados pela ordem, uma novidade total para a época, né? E pela segurança oferecida nas viagens, o que favorecia o transporte de produtos e o comércio. Os pobres, por sua vez, eram gratos pela isenção de cobrança de taxas para viver e trabalhar nas terras da ordem. Além disso, nas estradas dos templários não se cobrava pedágio, como era feito nas estradas dos senhores feudais. As doações recebidas de serviços bancários prestados pela ordem a deixaram rica. Observação importante. Seus membros continuavam a viver de maneira pobre. Então a ordem era rica, mas eles continuavam vivendo na pobreza, né? Os templários tinham propriedades em toda a Europa, mas a maioria delas estava concentrada na França. E essa viria a ser a causa de sua desgraça. O rei Filipe, o Belo, gastou somas imensas na guerra contra a Inglaterra, levando a França praticamente à falência. A crise era tão grave que o povo nas ruas queriam lixá-lo. Ansioso para conseguir bastante dinheiro e que cobrisse o rombo, há muito tempo ele tramava um golpe para se apossar do patrimônio dos templários, que estava concentrado na França em sua maior parte.
Em 1307, rei Filipe moveu um processo contra os membros da ordem, acusando-os de crimes contra a moral e a fé católica. Antes desse ataque, ele difamou os templários junto a diversas cortes da Europa. O momento para isso era favorável, pois as ordens militares tinham virado alvo da decepção dos europeus pelo fracasso militar das cruzadas. Então a gente vê como que a história ela vai, né? Os templários são criados para defender a Terra Santa, para proteger as pessoas que iriam em peregrinações. De repente, eles não deram conta de expulsar de vez os muçulmanos de lá, mas porque eles estavam ali naquela região, eles começaram a fazer negócios, né? Estradas e, enfim, a ordem começou a enriquecer, embora os membros vivessem na pobreza, né? Como a ordem ela era muito forte na França, o rei da França, o Belo, né? O Belo faz uma bela de uma, né? Aqui lutando contra a Inglaterra, perde tudo, leva a França à falência e ele pensa, quem tem dinheiro? Quem tem dinheiro para restaurar aqui a França? Quem tem dinheiro são os templários. Como é que eu vou fazer para tirar o dinheiro deles? Vou começar a difamá-los. Vou começar a dizer que eles têm problemas, que eles não são homens de oração e tal, para ver se a gente consegue destituir a ordem, e destituindo a ordem, o dinheiro fica aqui para a gente, né? Então o rei impôs imensa pressão sobre a igreja e acabou tomando a frente de um perverso processo inquisitorial. Cerca de 5.000 templários foram presos. Muitos deles foram torturados sem qualquer piedade, o que os levou a confessarem crimes fictícios, conforme os interesses que o rei tinha. Se nós verificarmos esse tempo mais antigo, nós vamos verificar que a realidade também está nos dias de hoje. Nosso governo, por exemplo, quando ele se vê que está perdido, sem dinheiro, quem paga? O povo. O povo aumenta os impostos, né? O povo. Então, a realidade não é muito diferente dos tempos de hoje, daqueles tempos, né? E as próprias perseguições, né, Diácono, principalmente nessa região, nós vemos tantos conflitos, né, na Síria e, enfim, tantas perseguições contra os cristãos, né? Existe muita ignorância ainda, né? Tem pessoas que acham que eles são o poder, eles são o Deus, eles podem fazer o que querem e acham que podem discriminar as pessoas, matando, roubando, tirando o que elas têm, porque tem poder para isso. Então, acabam, na realidade, seguindo um caminho de atrocidade, contrário àquilo que Deus nos pede. Clemente V escreveu uma carta de protesto ao rei, pedindo muito educadamente que ele devolvesse os templários aos cuidados da igreja. Vale lembrar que o Papa não estava residindo oficialmente em Roma, mas sim na França, em Avignon. E isso deixava muito mais vulnerável a força militar de Filipe. Após meses de luta diplomática, finalmente o rei se viu obrigado a ceder ao Papa o direito de interrogar e de julgar pessoalmente os templários. Um documento muito precioso revela exatamente como se desenrolou essa história. O Processos contra Templários, redigido após a investigação dos interrogatórios. O pergaminho de Chinon faz parte dos processos. Então foi um grande alívio, né, quando o Papa conseguiu intervir. Aí parou a morte dos cavaleiros templários, mas já tinham morrido tantos, né? E houve a investigação, mas uma investigação correta, né? Com perguntas, né? Sem tortura e tudo mais. A verdade é que o Papa jamais condenou os templários como hereges. E a gente escuta muito isso, sabe? Que os templários eram hereges. E isso não é verdade, né? Em sua investigação, Clemente V constatou que muitos deles eram culpados por atos de imoralidades e por maus hábitos. Na cerimônia de iniciação dos novatos, em especial, havia alguns trotes estranhos e imorais, típicos de grupos militares mundanos. Neste rito, o preceptor testava a disposição do novato a obedecer qualquer comando de seus superiores, sem hesitar ou contestar.
Para isso, o expunha a atos humilhantes e indignos. Então, o que acontece é que, como era uma ordem religiosa, mas ao mesmo tempo um grupo militar, eles acabaram recrutando, no passar dos muitos anos que a ordem existiu, pessoas que eles não tinham uma vocação verdadeira religiosa, mas que eles eram apenas militares. Pô, aquele lá é bom, aquele é forte, aquele já derrotou não sei quantos. Se ele vier aqui para a ordem vai ser bom. Mas com tantas pessoas mundanas entrando na ordem, chegou um momento que a espiritualidade vai ficando um pouco de lado e eles acabaram colocando hábitos que eles tinham lá fora dentro da ordem, como é o caso dos trotes aqui, né? Vai entrar um novato, então a gente tem que ver se ele vai se submeter à ordem dos seus superiores, e aí criavam situações vexaminosas e tudo mais, e todas essas coisas, elas assim explodiram aí nesses julgamentos. Verdade, eram abusos vergonhosos para uma ordem nascida de tão nobre. Mas não havia presença de heresia, nem nada que motivasse a igreja a extingui-la. A ideia do Papa era promover uma reforma espiritual e disciplinar, e unir os templários com a ordem hospitalária de São João. Em 20 de agosto de 1308, os chefes dos templários foram absolvidos por Clemente V da acusação de heresia. Foram considerados culpados, porém, de outros pecados graves, pelo que pediram perdão e foram redimidos. Até aí seria tudo bem, né? Mas o que aconteceu depois? A monarquia francesa reagiu contra a sentença papal. E os homens do Conselho Real até mesmo discutiam seriamente a hipótese de se criar uma igreja francesa autônoma e separada de Roma. Criar um cisma, né? E esse cisma vem o quê? Da ganância, né? Por causa do dinheiro. Essa chantagem surgiu efeito, sofrendo de violentas hemorragias e estando gravemente doente, o Papa não tinha mais forças para levar em frente aquela batalha e entregou os pontos. Aproveitaram do momento de fraqueza do Papa, do momento que ele estava doente, e conseguiram aí fazer com que ele abandonasse a ideia de defender a ordem. O Papa já estava tão cansado que ele já para ele já não tinha mais o que fazer. Então ele entrega mesmo, né? Em agosto de 1305, Clemente V decretou a suspensão, não definitiva, da Ordem dos Templários, que foi sacrificada para salvar a unidade da Igreja. Os bens dos Templários foram confiscados. Uma parte deles foi destinada à ordem hospitalários e a outra parte foi abocanhada pelos príncipes. A partir daí foi uma tragédia. Ignorando e violando a autoridade papal, as autoridades reais atiraram dezenas de templários inocentes à fogueira. Outros tantos morreram na prisão, em consequência das pesadas torturas. Na ocasião, os teólogos de Sorbonne haviam se manifestado contra a decisão, declarando-a completamente ilegal, mas este seu parecer jamais foi levado em conta. É interessante que no próximo programa nós vamos falar um pouco mais sobre a Inquisição. Muitas pessoas têm dúvidas sobre o que foi o Tribunal da Inquisição e acusam erroneamente a Igreja de ter assassinado pessoas e torturado. E aqui já fica claro isso. A Igreja não fazia isso. Quem faziam eram os reis, né? Era o poder, era o governo que fazia isso, era o Estado que fazia isso, né? A Igreja, quando ela conseguiu intervir, ela salvou aqui centenas de soldados templários, né? De monges templários. Antes da intervenção, o rei, o Filipe o Belo, já tinha matado muitos. Depois, quando o Papa já estava cansado, muitos foram mandados aqui para a fogueira. Quer dizer, a Igreja faz o papel de inquirir, de investigar, de pesquisar, de interrogar e de salvar, né? Salvar as vidas. E o Estado é que, deploravelmente, matava sem dó, né? Nem piedade. Portanto, as evidências documentais provam que quem matou os membros da Ordem do Templo foi o rei da França, e não a Igreja. Assim, os templários foram varridos da face da terra, o que culminou com o dramático sequestro e assassinato do grão-mestre Jacques de Molay na fogueira. E o crédito desse texto, que serviu de base para a nossa reflexão, mais uma vez
é do site O Catequista. E chegamos à hora mais esperada aqui do programa Cooperadores da Verdade. Os puritanos piram, hein? Catolicismo e cerveja. E a cerveja de hoje é uma Schornstein Witbier. Com 5% de teor alcoólico, é uma cerveja refrescante e saborosa, indicada para as estações mais quentes do ano. É uma cerveja clara e turva, que leva em sua composição um percentual de trigo e especiarias, notas frescas, delicadas e cítricas de coentro, laranja e tangerina. Medalha de prata no Festival Brasileiro da Cerveja em 2014. E ouro, Copa da Cerveja na América em 2016. Então a cervejaria é a Schornstein de Pomerode. O teor alcoólico, como a Carol já falou, é apenas de 5%. A temperatura de serviço desta cerveja é entre 3 a 5 graus. O copo indicado é a tulipa e ela está disponível em garrafas de 500 ml. Os ingredientes são água, trigo não maltado, malte pilsen, lúpulo e levedura. Para acompanhar essa cerveja, harmoniza-se com salada, peixe, frutos do mar e sobremesas. Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O diácono não está bebendo. O que aconteceu, diácono? Eu tomo remédios que não podem ser ingeridos junto com álcool. Então eu tenho diabetes e o médico não nos autoriza a tomar cerveja. Não tem nada contra quem toma essa cervejinha. Eu acho até que nada que não contém um excesso, ele pode ser tomado e até mesmo com alimento, né? Então não tem nada contra a cerveja, mas eu não posso tomar. Nós vamos fazer a degustação, eu e Maria Carolina, né? Nós degustamos sempre uma cerveja diferente no programa. E é a questão da degustação, né? Não é o exagero, como o senhor falou, né? A bebida, ela é um dom de Deus também, né? Como vários outros dons, que vem da cevada, vem do trigo, né? E essa aqui, então, é uma Witbier. A Witbier, ela é uma cerveja que vai o trigo, né? Na sua composição. Então, por isso ela é levemente turva, né? A gente percebe que não dá para ver o dedo atrás do copo, né? Essas cervejas que a gente costuma tomar aqui, a Pilsen, ela é bem clarinha, bem limpinha, né? Essa aqui não, ela tem essa turbidez. E ela tem na sua receita a casca de laranja, a semente do coentro, que dá uma sensação mais cítrica para a cerveja. Então ela é bem refrescante, tem uma drinkabilidade bem boa. Vamos ver se é boa essa da Schornstein? Eu tô achando ela muito clarinha. Eu não tô achando ela tão turva assim. Bom, ela tem um amargor um pouco mais acentuado. Do que a gente está acostumado. Ela é um pouco amarga pro demais. Estilo, é verdade, né? Talvez porque seja natural também, né? Mas eu fiz agora, recentemente, uma Witbier e a minha é mais docinha, assim, sabe? Tem mais o gosto da laranja mesmo. E essa aqui tá mais... Mas você viu que eles botam tangerina nessa cerveja? De repente a tangerina, né, por ser um pouquinho mais... E você que está nos ouvindo agora também sabe fazer cerveja e quer ter a sua obra-prima, né, degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade e ainda ganhar uma propaganda na faixa, entre em contato conosco. O e-mail é contato@cooperadoresdaverdade.com. Catolicismo e cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais, empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta, das 15 às 23 horas e aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada à Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Térrea, Centro, Itajaí, Santa Catarina.
beerhousemkt@gmail.com. Fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Ó Maria Virgem Imaculada, saudamos-te e invocamos-te com as palavras do anjo, cheia de graça, o nome mais bonito com o qual o próprio Deus te chamou desde a eternidade. Cheia de graça és tu, Maria, repleta do amor divino desde o primeiro momento da tua existência, providencialmente predestinada para ser a mãe do Redentor e intimamente associada a ele no mistério da salvação. Na tua Imaculada e Conceição resplandece a vocação dos discípulos de Cristo, chamados a tornar-se, com a sua graça, santos imaculados no amor. Em ti brilha a dignidade de cada ser humano, que é sempre precioso aos olhares do Criador. Quem para ti dirige o olhar, ó Mãe, toda santa, não perde a serenidade. Por muito difícil que seja as provas da vida, mesmo se é triste a experiência do pecado que derruba a dignidade dos filhos de Deus, quem a ti recorre descobre a beleza da verdade e do amor e reencontra o caminho que conduz ao Pai. Cheia de graça és tu, Maria, que aceitando com o teu sim os projetos do Criador, nos abristes o caminho da salvação. Na tua escola, ensina-nos a pronunciar também nós o nosso sim à vontade do Senhor. Um sim que se une ao teu sim, sem reservas e sem sombras, do qual o Pai Celeste quis precisar para gerar o homem novo, Cristo, único Salvador do mundo e da história. Dai-nos a coragem de dizer não aos enganos do poder, do dinheiro, do prazer, aos lucros desonestos, à corrupção, à hipocrisia, ao egoísmo e à violência. Não ao maligno, príncipe enganador deste mundo. Sim a Cristo, que destrói o poder do mal com a onipotência do amor. Nós sabemos que só corações convertidos ao amor, que é Deus, podem construir um futuro para todos. Cheia de graça és tu, Maria, o teu nome é para todas as gerações penhor de esperança certa. A esta fonte, à nascente do teu coração imaculado, voltamos mais uma vez peregrinos, confiantes para aurir fé e conforto, alegria e amor, segurança e paz. Virgem cheia de graça, mostra-te terna e solicita aos habitantes desta tua cidade, para que o autêntico espírito evangélico anime e oriente os seus comportamentos. Mostra-te mãe providente e misericordiosa do mundo inteiro, para que no respeito da dignidade humana e no repúdio de qualquer forma de violência e de exploração, sejam lançadas as bases firmes para a civilização do amor. Mostra-te, mãe, especialmente de quantos têm mais necessidade, os indefesos, os marginalizados e os excluídos, as vítimas de uma sociedade que com muita frequência sacrifica o homem a outras finalidades e interesses. Mostra-te, mãe de todos, ó Maria, e dá-nos Cristo, a esperança do mundo. Amém. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Esse foi muito bom, né? Com a participação do diácono, foi muito bom. Venha você também ser um cooperador.
colabore com esse apostolado, fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar. Como eu disse anteriormente, todos nós precisamos ter a parte financeira para que possamos conseguirmos levar a palavra de Deus. Dizemos muitas vezes que temos que levar a palavra de Deus. Esse é o momento. É o momento de ajudarmos a levar a palavra de Deus às pessoas que estão nos ouvindo, às pessoas que querem ouvir falar de Deus e não conseguem. Através dessa emissora, através dessa rádio, nós contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Quero agradecer a Rodrigo, Maria, Carolina, que chamam de Carol, carinhosamente chamam de Carol. Quero agradecer então pelo convite feito. O diácono, confessa, estava um pouco nervoso. Não é do diácono fazer essas gravações. Achei até que seria fácil. Porque a gente está acostumado a falar em público, mas no fim a gente verifica que não é bem assim. Não é bem assim. Mas, graças a bom Deus, eu sei que vamos corrigir algumas coisas, mas que Deus possa cada vez mais abençoar esse trabalho que vocês estão fazendo. Amém, amém. Que Deus possa cada vez mais olhar com carinho por esse trabalho. A gente sabe que há dificuldade na vida da gente. Se não tiver dificuldade, não há como a gente lutar, porque quando não tem dificuldade. E a gente sabe que vocês têm essa dificuldade e sabe também que vocês sabem se desfazer dessa dificuldade. E assim, como nós pedimos para os nossos ouvintes nos ajudarem na nossa programação, ajudando, colaborando financeiramente, ou mesmo ajudando de outra forma, que possa nos ajudar. E que Deus possa cada vez mais abençoar a vocês com esse trabalho bonito que fazem. Amém. E Deus possa cada vez mais derramar sobre a sua família, deixando o seu tempo para servir o caminho de Deus. Essa é a grande oração. Nós às vezes dizemos que vamos orar. Mas o que estamos fazendo? Orar é bonito, claro que é excelente, temos que orar. Mas a oração, como diz São Tiago, nós temos que fazer a oração com a graça, com a obra. E assim é o jeito que vocês estão fazendo a oração com a obra. Continue dessa forma. Verdade, e que Deus cada vez mais abençoe. Amém. E nós estamos agora no ano do laicato, né? E é assim, tantos leigos que gostariam de ter uma participação mais efetiva e às vezes não sabem como fazer, né? E a gente passou por muita, como o senhor falou, muita dificuldade e passa ainda, né? Para produzir o programa de rádio, produzir os vídeos. Não sei se o senhor já teve a oportunidade de ver, mas eu vou mandar uns links para o senhor poder ver também. Os vídeos que a gente faz para a internet e tal. Tudo isso tem custo, tudo isso tem tempo, né? Que a gente tem que... porque a gente trabalha, a gente tem filhos, a gente tem uma família. Né? E tem que parar tudo um determinado dia para gravar, para editar, para fazer, para colocar no ar. Tudo porque Jesus, ele não deu uma sugestão, ele deu uma ordem. Ide pelo mundo todo e pregar o evangelho a toda criatura. Como é que nós vamos sair pelo mundo todo? Agora tem a internet. Né? E pela internet a gente consegue chegar no mundo todo. Isso é uma maravilha, né, dos nossos tempos, da gente poder dedicar um pouquinho da nossa vida, um pouquinho do nosso tempo para levar essa palavra de Deus para tantos lares, para tantas pessoas que precisam. Muito obrigado mesmo, diácono, pela sua disponibilidade, por poder vir aqui, que é longe, né, que enfrenta um trânsito aí terrível, né, e a gente sabe o quanto o senhor é um homem ocupado, né, tem tantas coisas, tantas responsabilidades, e assim, teve esse carinho com a gente, sabe, de vir aqui. A gente fica muito feliz mesmo de saber que o senhor não titubeou, assim, sabe? Foi convidado e disse, não, marca que eu vou, sabe? Então isso é muito importante mesmo, assim, de todo o coração, é muito importante mesmo para nós. Eu aqui agradeço todas as palavras, tudo que foi colocado. Pedimos oração. Oração não tão somente só para os diáconos, né? Mas para nossos padres, para nossas famílias que precisam ser verdadeiras igrejas de Deus. A verdadeira igreja de Deus está na família. Na família tudo se começa. Na família tudo se dá. Então nós queremos rezar cada vez mais pela família. Isso aí. Muito obrigada também a você que nos acompanhou, né? Nossos ouvintes, nossos irmãos. Mande um e-mail para nós, diga o que achou, né, desse programa, o que está achando dessa nova temporada dos Cooperadores da Verdade. Faço minhas as palavras do meu marido, né? Realmente uma felicidade muito grande para nós ter o diácono aqui em casa, né? Ter aceitado esse convite e que Nossa Senhora possa
interceder por todos nós. Salve Maria. Então, mais uma vez, muito obrigado, diácono. Que Deus abençoe a sua família, a sua netinha Mariana. Minha bênção. Obrigado, Carol, meu benzinho. Obrigado a todos que nos acompanharam. E vamos pedir, então, que o diácono dê uma bênção para todos os nossos ouvintes. O diácono pede nesse momento que você coloque sua mão no seu coração. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão de nossa Mãe Maria, nosso Santo Papa Antero, desça sobre nós e nossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz e que Deus sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Paz e bem. Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade.